Unidade 3. Memories. Aula 9.1. Conteúdo: Simple Past Tense, Regular Verbs. Habilidade: reconhecer os verbos regulares no passado nas orações em língua inglesa. Good afternoon! Boa tarde a todos os alunos e teachers que estão nos vendo aí. Vamos começar mais uma aula de língua inglesa? Bom, então vamos começar essa aula revisando o que nós vimos na aula passada. Acompanhe então a primeira revisão do dia. Observem aí. Bom, revisando o que nós vimos ontem, né, na nossa aula anterior, no caso, 2 dias atrás, falamos sobre o presente simples nas suas formas negativas e interrogativas, né? Para formar frases, né, na forma negativa e interrogativa, usamos essas 4 palavrinhas que vocês estão vendo aí, ó. Do, does, don't e doesn't. O do e o does eu utilizo para fazer perguntas e o don't e o doesn't para fazer frases na negativa, né? Lembrando que tanto o do como o don't só são usados com o you, I, we e o they, enquanto o doesn't e o does, né, respectivamente doesn't para negativa e does para interrogativa, são trabalhados com os pronomes he, she, it, que são a terceira pessoa. Observem os exemplos que tem ali, ó. Do you like fast food? Né, que é uma frase interrogativa. You don't like fatty food, que no caso seria uma frase na negativa. E aí as frases interrogativas, né, trabalhando com o does, e a negativa também na terceira pessoa. Does she like salad? E she doesn't like a carrot, onion and potato. Lembrando que nas frases interrogativas o acréscimo do do e do does sempre se dá no começo dessas frases, enquanto na negativa o don't e o doesn't são usados depois do pronome, depois do sujeito, da terceira pessoa ou das demais pessoas. Ok, gente? Então essa foi uma breve revisão do nosso assunto das nossas aulas anteriores sobre o Simple Present, trabalhando as frases interrogativas e negativas, ok? Vamos agora para o nosso desafio do dia. Vamos lá. O nosso primeiro desafio do dia, vocês vão precisar observar a imagem que vocês estão vendo aí, ok? Observem bem a imagem, todo o modelo de roupa, né, que ela está usando. E eu vou perguntar o seguinte: qual é a época que está acontecendo, que foi tirada essa foto? Present, past ou future? Ok? No final da nossa aula, na nossa interatividade final, esse desafio, né, que vocês estão vendo aí, será dado a resposta, mas antes eu quero que vocês pensem, cheguem numa resposta para dizer de quando é essa foto, se é presente, passado ou future, present, past and future. Agora vamos dar início às nossas aulas, nossa aula com as primeiras atividades de aula. Acompanhe então. Ok, então, a primeira atividade de aula que nós vamos ver é o nosso Picture Note. Sim, vou trazer outra imagem para nós interagirmos com ela. Então, acompanhe aí o Picture Note da aula de hoje. Analisando as figuras, né? Eu tenho essa imagem bem legal e interessante aí da Julia e mais alguém, né? E eu tenho algumas perguntas sobre essa imagem. Olha só, gente. Where are they? Não vou traduzir dessa vez o que significa where are they, porque eu já falei anteriormente, quero que vocês lembrem, pensem, tá? Where are they? Letter A, they are at the museum ou they are at home? Elas estão no museu, ou at home, ou em casa. Vamos ver qual é a resposta que diz onde elas estão. They are at home. They are at home. Elas estão em casa. Elas não estão no museu, não. Ok? Vamos manter a imagem aí, tá? Vamos continuar mantendo a imagem. E nós vamos agora analisar como elas estão se sentindo, né? Are they emotional? Elas estão emotivas? Are they emotional? Yes or no? Observem bem a imagem e o rosto delas. Vamos ver qual é a resposta então. Quem pensou que elas estão, sim, emotional? Yes, they are. Sim, elas estão. Está correto, né? Elas estão ali bem emotivas, com os olhinhos brilhando, né? Elas estão emotional, né? They are. Yes, they are. Ok, gente? Vamos manter a figura aí, a imagem. Vamos com mais outra pergunta sobre ela.
What do they have in their hands? O que elas têm nas mãos delas? What do they have in their hands? Letter A photograph album. Or letter B, a history book. Tá bem fácil, né, gente? A photograph album or a history book. Vamos ver então qual seria a resposta. Letter A photograph album. Né? Elas têm nas mãos delas um álbum de fotografias, ok? Bom, vamos entender agora por que as duas estavam tão emotional, né? Por que elas estavam com um álbum de fotografias, um photograph album ali na mão delas, né? Vamos desenvolver essa ideia que vocês viram aí no Picture Notice agora da Julia e da sua mãe conversando sobre alguma coisa. Acompanhe o diálogo agora nesse VT que vai mostrar o que está acontecendo. Vejam agora. It has been such a while. We don't see grandmother. Your grandma is a unique woman. She always wanted to have a farm. She is right, but I miss her. We had great moments in the past. Let's surprise her. Oh yes, let's go there. We are going to come up there and do it. What do you think? I think it is the best idea. I remember we walked and listened to music. Oh, so sweet. Get your clothes in the baggage. We are spending the whole weekend on the mountains. Então, vocês acompanharam ali um diálogo entre a mãe da Júlia e a Júlia, né? Elas estão falando sobre alguma situação, né? Alguma coisa que é bem nostálgica. Vamos entender, então, o que elas estavam conversando no nosso Understanding the Dialogue? Vamos acompanhar as frases agora traduzidas, gente. Understanding the Dialogue, entendendo o diálogo, né? A conversa ali. Eu tenho as frases que vão ajudar vocês a entenderem o que elas estavam falando. Primeira frase que eu tenho é: It has been such a while we don't see grandmother. It has been such a while we don't see grandmother. Faz algum tempo que nós não vemos a vovó. Ok? Inclusive, podem pegar os cadernos de vocês para anotar as frases que vocês acharam interessante, né? Para ajudar também na hora do diálogo, quando vocês forem rever. Tá bom? Então, essa primeira frase, It has been such a while we don't see grandmother. Faz algum tempo que nós não vemos a vovó. Second, a segunda é We had great moments in the past. We had great moments in the past. Nós tivemos ótimos momentos no passado, né? Bons momentos, né, no passado. We had great moments in the past. A terceira frase, We are going to come up. We are going to come up. Nós vamos visitá-la, né? Nós vamos visitá-la, visitar a vovó, né? A última frase dessa parte aí eu tenho a seguinte. I remember we walked and listened to music. I remember we walked and listened to music. Eu lembro que costumava passear e escutar música com ela, né? Eu lembro que costumávamos, né, passear e escutar música com ela, ok? Eu tenho. Então, mais outra frase agora, observem. A última frase que é falada, né, que a mãe da Julia fala. Get your clothes in the baggage. We are spending the whole weekend on the mountains. Arrume suas roupas, pois vamos passar o fim de semana inteiro nas montanhas, ok? Get your clothes in the baggage. We are spending the whole weekend on the mountains. Arrume suas roupas, pois vamos passar o final de semana, né, inteiro nas montanhas. Ok, gente? Então, vocês acompanharam as principais informações do nosso diálogo para ajudar vocês a entenderem melhor, ok? Agora, com todas essas informações aí no caderno de vocês e na mente também, vamos rever o vídeo, tá? Visiting Grandmother, ok? E vamos entender o que realmente aconteceu com as duas nesse diálogo. Acompanhe. It has been such a while. We don't see grandmother.
Your grandma is a unique woman. She always wanted to have a farm. She is right, but I miss her. We had great moments in the past. Let's surprise her. Oh, yes, let's go there. We are going to come up there and do it. What do you think? I think it is the best idea. I remember we walked and listened to music. Oh, so sweet. Get your clothes in the baggage. We are spending the whole weekend on the mountains. Que história bem interessante, né? Ali da Julia e da mãe dela. O que elas estavam realmente conversando? Elas estavam vendo um photograph album, né? Um álbum de família, de fotos, que aí começaram a relembrar no caso da avózinha dela, né? Então elas decidem no final, né, que elas vão visitar, fazer uma fast trip, uma viagem bem rápida para as montanhas onde a avó dela mora, para poder visitá-la. Ok? Isso foi o que aconteceu no nosso diálogo de hoje, né? Falando sobre memórias, né? E também de viagens rápidas, ok? Bom, falando em viagens rápidas, fast trips, ok? No caso que a Júlia e a mãe dela resolveram ali empacotar as malas, né? E ir direto para as montanhas. Vamos estudar hoje o vocabulário de fast trips, que são de viagens rápidas, né? Que a gente geralmente faz para um final de semana, para passar no interior ou na fazenda, né? E é esse vocabulário que nós vamos ver na nossa aula de hoje, no vídeo que vocês vão acompanhar agora, que se chama também Fast Trips. Então acompanha aí o vocabulário da nossa aula. Baggage. Seatbelt. Road. Overnight journey. Boat. Tiring journey. Go sightseeing. Ok, gente, então vocês acompanharam esse VT aí mostrando o vocabulário, né, da nossa aula de hoje, que são os vocabulário de fast trip, de viagens rápidas, né? Quem nunca fez uma viagem rápida para o interior, né, e teve a curiosidade de saber o que significam aquelas palavras em língua inglesa, né? Então, justamente foi esse vídeo de vocabulário que vocês viram agora há pouco. Bom, vamos agora praticar a pronúncia dessas palavras, dessas expressões em língua inglesa sobre fast trips, ok? Aí na sala de aula, vocês vão para a nossa parte da aula que é o Listening and Writing, que é para treinar justamente o áudio, né? Treinar a fala de vocês, né? O Listening e o Speaking. Então, gente, aproveitem essa oportunidade. Falem, repitam aí na sala de aula essas expressões e palavras para que vocês possam se sentir mais confiantes na hora da nossa DL e da nossa interatividade, ok? Essa parte da aula é especialmente para vocês treinarem a língua inglesa, então repitam aí, vocês vão ouvir 2 ou 3 vezes esse áudio, ok? Para que vocês possam ter a oportunidade de falar o máximo de palavras possíveis, tá bom? Então acompanhem aí o Listening and Writing de hoje. Baggage. Seatbelt. Road. Overnight journey. Boat. Tiring journey. Go sightseeing. Baggage. Seatbelt. Road. Overnight journey. Boat. Tiring journey. Go sightseeing. Baggage. Seatbelt. Road. Overnight journey. Boat. Tiring journey. Go sightseeing.
Muito bem, então vocês viram aí o listening and writing, né, sobre o vocabulário de fast trips, ok? Quero retornar aquela imagem de novo e eu quero comentar agora com vocês essas expressões. Eu gostaria que vocês copiassem elas, tá, gente? Vocês precisam ter esse vocabulário, essas palavras aí com os significados. Então peguem o caderno de vocês, o bloco de anotação, que vocês vão precisar delas futuramente, tá bom? Principalmente quando vocês forem viajar. Bom, a palavra baggage que vocês estão vendo na nossa primeira lista aí, baggage, que significa mala, né? Você vai precisar dela para colocar as suas roupas, seus objetos pessoais, ok? Então a palavra baggage é uma palavra importantíssima que vocês precisam saber o significado, ok? Baggage significa mala, ok? Mala pode ser de mão também, pode ser qualquer coisa que você use, qualquer mochila ou até aquelas malas mesmo que vocês vão usar para na sua viagem, tá bom? Então anotem aí, baggage significa mala. Ok? Anotem aí, mala. Também posso utilizar como bagagem, né? A segunda palavra que eu tenho é o seatbelt, que é uma coisa muito importante para segurança, né? Seatbelt, que é cinto de segurança. Ok? Cinto de segurança que você encontra nos ônibus, carros e nos aviões. Ok? Para fazer suas fast trips. Road, né? Geralmente nós fazemos viagens rápidas, usamos a road para chegar nos lugares que são as estradas. Ok? Road, estrada. Uma overnight journey, né? É uma expressão que significa, gente, quando você faz uma viagem que passa pela noite, né? Então você pode traduzir overnight journey como viagem, né? Que ultrapassa, né, a noite. Ultrapassa a noite, né? Quando você faz uma viagem longa que vai passar pela noite, né? E vara pelo dia também. Ok? Boat, que nós usamos muito aqui na nossa região, né? Que é o barco. Ok? Barco. Eu tenho agora a tiring journey. Uma tiring journey é uma viagem cansativa, né? Como vocês acompanharam no vídeo também, tiring journey é uma viagem cansativa. E por último, go sightseeing é apreciar a paisagem, né? Nós podemos fazer isso quando viajamos em ônibus, em barcos, ok? E em carros também, que nós podemos ver a paisagem, apreciar a paisagem. Porque em avião é meio complicado ver isso, uma vez que estamos numa altura muito grande, né? Então não dá para ver muito a paisagem da Terra. Ok, gente? Então esses foram os vocabulários, as palavras e expressões dadas no nosso vídeo ali, né? Que é de fast trips, ok? De viagens longas, ok? Então vamos agora para a nossa curiosidade do dia, ok? Que é relacionado também às trips. Bom, did you know? Você sabia? American Camp Summer, nós vamos falar sobre o American Camp Summer, né? O que é isso? É acampamento de verão, né? São as viagens de verão americanas que os americanos fazem. Olha só. During the summer, durante o verão, Americans drive 50 miles. 50 miles é muita coisa, 50 milhas, né? Of road go camping, sightseeing and having picnics. It is an old tradition to take roads and have fun. É fácil para eles fazerem essas viagens, uma vez que a malha de rodoviária americana, né, é uma malha muito boa, né? Então vocês têm estradas para todos os lugares, da costa oeste para a costa leste, da costa leste para oeste, norte, sul. Então você pode viajar com autonomia e por isso os americanos, né, viajam essa quantidade de 50 milhas, que seria algo aproximadamente a 120 quilômetros, né?
que eles fazem essa travessia, né, essas viagens todas. É um costume, né, durante o verão, eles viajarem tanto, ok? Bom, com essa curiosidade, agora vamos dar início, né, à nossa gramática da aula de hoje, né? Vimos que estamos falando um pouco sobre passado, né, gente? Ali no nosso diálogo, nós vimos uma lembrança, né, da mãe da Júlia e da Júlia sobre a avó dela, né, das coisas que elas faziam no passado. E por conta disso, nós vamos começar a falar justamente sobre past, ok? Passado, na nossa gramática de hoje, que se trata do simple past, do passado simples, trabalhando os verbos regulares, tá bom? Por que nós temos que usar ou trabalhar com os verbos? Porque são eles que vão dar as nossas ações no passado, bem simples. Para que eu uso e quando eu uso o simple past, né? The simple past is about an action that happened in the past and it is over. Né? Bom, trabalhar com passado simples é você trabalhar com coisas que já aconteceram, que já terminaram, tá, gente? Você só vai utilizar o passado simples para ações que já aconteceu ou terminaram. Nunca para situações que começaram no passado e ainda continuam hoje, ou sobre coisas que são relacionadas ao presente, de cotidiano, como nós aprendemos no simple present. O simple past é uma coisa diferente. Só trabalha-se o simple past para ações que estão terminadas, que estão no passado, ok? In this tense, nesse tempo verbal, né, the verb doesn't change when they are worked with the pronouns, ok? O que quer dizer? Que os verbos não mudam, né, as conjugações. Você usa todos os pronomes, todos os sujeitos e a forma do passado é igual para todas elas, tá? Não acontece mudanças de terceira pessoa, não. Não fiquem preocupados que agora não tem tanta regra para trabalhar o passado com os pronomes, ok? Falando em regra, o que a gente precisa saber para trabalhar os verbos regulares é o acréscimo de duas partículas ali, ó, que é o D e o ED no final destes verbos, tá bom? Acompanhe então aí o que quer dizer. In general, de forma geral, the regular verbs in the simple past are made by adding D and ED, ok? No geral, né, os verbos regulares sofrem uma mudança quando eles vão para o passado. E essa mudança ocorre acrescentando o D e o ED no final destes verbos, ok? Aí o que diz a informação final? We use this form to only make the third person singular. Take a look. Ok? Vamos então ver aí a regra que nós vamos utilizar o D e o ED. Olha só. Verbos terminados em E, né? Todos os verbos que estão terminados com a letra E ou E, você só precisa acrescentar o D no final desses verbos. Como você tem ali o verbo hope, que termina com E, você acrescenta o D, hoped, changed, changed, liked, ok? Você tem o D no final deles, tá bom? Essa é a regra para os verbos que terminam com a letra E. Vamos agora trabalhar a regra dos verbos terminados em CVC, né? Essa combinação consoante, vogal, consoante, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Stop, permit, occur. O final desses verbos terminam assim. Consoante, né? Vogal, consoante. Se lê de trás para frente, né? O P, o O e o T, ó. Consoante, vogal, consoante. O que você precisa fazer para acrescentar o ED aí é duplicar a última consoante, como vocês têm no caso do verbo stop. Você vai duplicar o P e acrescentar o ED no final deles, tá? A forma escrita fica dessa maneira, tá, gente? Stop, stopped, com a última consoante sendo repetida e acrescentando o ED no final desse verbo, ok? A mesma coisa vai acontecer com os próximos verbos, como é o caso de permit, né? Permitted, que acrescentou um Tzinho a mais, ok? Que é a última consoante ali desse verbo, ok? O verbo occur também, né? Que termina em CVC, né? O R, o C, né? Que seria
a regra CVC ali, adicionei mais um R, que o R é a última consoante, e acrescentei o ED no final dele, ok? Ficou a mesma coisa que eu fiz com o verbo stop. Stopped, permit, permitted, occur, occurred. Ok? Stop é o verbo parar, permit é permitir e occur significa acontecer, ocorrer. Ok, gente? Bom, então vimos aí a regra com o verbo terminado sem E, vimos também as regras terminadas com os verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Vamos para outra regrinha agora, que é o estudo, né, dos verbos que terminam com a letra Y, ok? Quando eu tenho verbos terminados com a letra Y, e essa letra Y é precedida nesse verbo por uma consoante, eu faço esta mudança que vocês estão vendo. Ó. No caso do verbo study, carry e worry, esses três verbos são terminados em Y e precedidos, né, quando eu falo precedidos aqui, antes desses verbos, antes dessa palavra, dessa letra Y, vem uma consoante. Nesse caso, eu tiro o Y da palavra e acrescento IED, ok? De novo, eu tiro o Y da palavra, do verbo, e acrescento IED. Observem que acontece com os três verbos. É uma regra que serve para utilizar com os verbos, né, no passado. Quando eu transformo esse verbo para o passado, esse verbo que termina com Y, eu tiro o Y dessa forma e coloco o IED. Study, então, se torna studied, carry, carried, worry, worried, ok? Precisa ter esse IED, tá, gente? Recapitulando, então, verbos terminados com a letra E, eu vou apenas acrescentar o D no final desses verbos no passado, tá? Essas regras que eu estou falando só é para verbos no passado, verbos regulares que eu uso no passado, tá bom? Não utilizo para nenhum tempo outro verbal, não, é só para o passado. Tá? Então, com a letra E eu acrescento o Dzinho no final desse verbo no passado, com palavras que terminam com a regra de CVC, que são palavras que terminam com as seguintes vogais, né? Aliás, com as seguintes letras. Consoante, vogal, consoante, no final desses verbos, eu duplico a última consoante e acrescento o ED no final deles, ok? E a última regra que nós vimos são relacionadas, né? É relacionada aos verbos que terminam com Y. Eu tiro o Y desse verbo e acrescento o IED no final deles. Ok? Vamos então agora ver exemplos desses verbos no passado sendo trabalhados no dia a dia, para a gente saber a importância de que é trabalhar com os verbos no passado, os verbos regulares. Acompanhe agora os mini dialogues, ok? Vamos lá. Tem o Pedro e a Vitória conversando agora. We hoped the rain stops to go on trip, né? Estão falando ali sobre viagens, né? Nós esperamos, né, que a chuva pare para viajar, né, para nós sairmos em viagem, ok? Observem que o Pedro fala o verbo hope, que é o verbo esperar, né? Esperar esperançosamente, digamos assim. Ok? Termina com E e eu acrescento o D no final deles. Observem que é um verbo no passado também. A Vitória responde, let's plan something different. Vamos fazer algo diferente, né? Já que eles não vão viajar mais. I am not in the mood to stay the weekend at home. Né? Aí ela diz que ela não está muito com ânimo para ficar o final de semana inteiro em casa. Aí o Pedro sugere, how about a movie? E que tal a gente assistir um filme? Ok? Então, esse mini diálogo mostrou justamente um momento que eles estão falando sobre viajar. Observem que o verbo no passado ali com a regra, né, que nós vimos agora, no caso o verbo hope, ok, que está hoped, foi utilizado nessa situação. Vocês vão ver esses verbos sendo utilizados em vários momentos, em várias situações diferentes, como é o caso do próximo mini diálogo. Acompanhe ali. A Julia e o Sammy. Lisa stopped traveling to the lakes, né? A Julia fala de uma amiga dela, da Lisa, né? Diz o seguinte, a Lisa parou de viajar para os lagos, para a região dos lagos. She had a terrible experience there. Ela teve uma experiência horrível lá. Aí ele pergunta, what kind of experience? Que tipo de experiência? She got stuck on a mud hole and her car stayed there for hours. Olha só que coisa ruim, né?
Ela ficou, no caso, elas estão comentando que a amiga Lisa costumava viajar para a região dos lagos e ela teve uma terrível experiência. E o Sam me pergunta o que foi que aconteceu. Ela disse que o caminhão, né, o carro, no caso, que ela foi, ficou preso em uma poça de lama, né, e o carro ficou lá por horas. Que situação chata, né? Observem que o verbo stay, né, terminou em Y, mas tem uma vogal antes. Nesse caso, só acrescentou o ED no final desse verbo, né? É um verbo no passado. E ali no começo, a Lisa também usa outro verbo, o verbo stop, que é a regra CVC, CVC, que são verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Acrescentou o ED e também duplicou a última consoante. Então, vocês trabalharam as regras ali nesse mini diálogo, né, dos verbos os verbos no passado. Ok? Eu tenho mais mini diálogos agora. Eu tenho a Julia, aliás, a Dani conversando com Pedro. I worried a lot about our next weekend trip. Né? Eu me preocupei muito sobre a nossa próxima viagem. Né? É o verbo worry que está sendo usado ali, que termina com Y, né? na fala da Dani. Esse verbo, quando termina em Y, é precedido por uma consoante. Eu tiro o Y e acrescento o IED, né? Então, observem as regras, né, desse verbo regular sendo trabalhado no dia a dia. Aí o Pedro fala, what were your feeling? Qual foi o seu sentimento, né, o pressentimento? Ela diz, the weather was just the worst, né? O tempo estava horrível, né, no pressentimento dela, ok? And I thought we couldn't make it. E eu achei que nós pudéssemos ir. Thank God today is a lot better. Né? E ela fala, ainda bem que hoje o dia está melhor, então talvez eles viajem, ok? Então, a gente acompanharam com os mini diálogos, né, os verbos ali nas suas formas regulares, né, verbos regulares sendo trabalhados no passado e em situações totalmente diferentes do dia a dia. Por isso que é muito importante a gente estudar esses verbos no passado, esses verbos regulares no passado, ok? Vamos ouvir os verbos regulares agora, já na sua forma do passado, na nossa sessão do Training Listening. Repitam bastante esses verbos aí, para que vocês possam trabalhar na nossa DLI e na interatividade. Então, acompanhem aí, repitam aí na sala de aula, para vocês aprenderem a falar esses verbos no passado. Acompanhe então o nosso Training Listening. Liked, hoped, changed, stopped, occurred, permitted, studied, carried, worried, liked, hoped, changed, stopped, occurred, permitted, studied, carried, worried, liked, hoped, changed, stopped, occurred, permitted, studied, carried, worried. Então, gente, vocês estão treinando, né, a fala dessas palavras aí. Observem que os verbos até o occur, né, liked, hoped, changed, stopped, occurred, vocês vão falar o D no final como se fosse uma leve faísca, tá? Liked, hoped, changed, stopped, occurred. No caso dos últimos verbos, o D é mais forte, ó. Permitted, studied, carried, worried, ok? Então, nos primeiros verbos que vocês escutaram, né, o som desses verbos é um som mais leve, né, como se fosse uma pequena faísca saindo no final deles, ó, liked, hoped, changed, stopped, occurred. E os últimos verbos, o som já é mais forte. Permitted, studied, carried, worried, ok? Então, tem essa leve diferença desses verbos, tá? Na forma da pronúncia também, que espero que vocês tenham ficado atentos ali e tenham também repetido bastante para que vocês possam ficar bem, né, a respeito da sua pronúncia em língua inglesa. A sua aula continua no próximo vídeo.